Suponhamos que você naufrague em uma ilha repleta de animais extintos. E precise sobreviver diante de todas essas ameaças. Para piorar, são feras de várias épocas diferentes, o que dificulta a sua preparação para elas. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're going to be here after. Você está caminhando e encontra-se primeiro com uma grande e gorda ave. Ela tem pequenas asas e parece um tanto quanto, digamos, ingênua. Eu estou falando do dodô, ave que existiu até meados do século XVII nas Ilhas Maurício. Apesar de não voar, o pássaro tinha pernas muito fortes e um tamanho formidável. Ele chegava a quase 1 metro de altura e pesava mais de 20 quilos, bem mais do que seus parentes atuais, os pombos e abutres. Bom, os dodôs estavam tão bem adaptados a seu habitat natural que não tinham predadores. Quando os humanos chegaram, esses pássaros não fugiam deles por causa disso. Infelizmente, essa característica contribuiu para quê? Sua extinção, claro. Talvez você pense que a ave fosse não muito perigosa por esse motivo, mas saiba que seu bico era extremamente poderoso e uma bicada seria o suficiente para te machucar bastante, viu? Ainda assim, um ataque desse tipo não seria o suficiente para te debilitar muito. Então, você continua andando pela ilha, atrás de um abrigo, digamos assim. De repente, houve um barulho de galhos se quebrando e árvores sendo mexidas. Ao olhar para trás, você encontra um enorme animal que se assemelha a um elefante, vindo de um pesadelo. Trata-se de um platibelodon, um tipo de mastodonte com uma boca comprida e grandes presas, algumas delas localizadas na ponta da mandíbula, para servir como pá. Com elas, o animal extraía vegetais e raízes para seu alimento. Seu tamanho chegava aos 2 metros de altura e 4 de comprimento. O peso, por sua vez, era mais de 2 toneladas. Ele era herbívoro, mas pesado o suficiente para ferir bastante um ser humano caso se sentisse, digamos, ameaçado. Só sua força seria o suficiente para esmagar alguém. O mais perigoso, no entanto, seriam as suas presas. Um ataque delas perfuraria fácil e, caso atingisse um órgão vital, poderia ser fatal. Bom, contanto que você não fosse percebido pelo platibelodon ou conseguisse fugir de suas presas e patas, você estaria seguro. Bom, vamos lá. O próximo animal, no entanto, traria mais problemas. O quincana. Era um crocodilo, mas sem o problema de se locomover mal na terra. Ele conseguia correr rapidamente por ter as pernas mais compridas e usava de sua velocidade e dentes para caçar mamíferos, pássaros e outros répteis. Caso você se aproximasse de algum lago ou rio no meio da floresta na ilha, seria provável que encontrasse um desses. Seria. O quincana seria um grande perigo, pois trata-se de um predador e caçador voraz. Ele tinha 6 metros de comprimento e suas presas eram poderosas para segurar e esmagar. Caso te pegasse na água, tentaria te afogar. Mas se você corresse, os ferimentos fariam o sangramento te matar. Portanto, as chances de sobreviver a um ataque do quincana seriam remotas. Bom, suponhamos que, por sorte, você sobreviva a esse crocodilo, porque outro animal o atacou. Bem,
talvez a situação ficasse ainda pior, uma vez que para matar um predador desse seria necessário um ainda pior, o Inostracenvia. Seria um dos candidatos a cometer tal ação. Esse animal tinha 4 metros de comprimento e pesava cerca de meia tonelada. Ele podia ser menos comprido que o quincana, mas era ainda mais adaptado à terra e tinha uma mandíbula e presa muito poderosas. Seus dentes caninos eram compridos o suficiente para chegar aos 15 centímetros de comprimento. Bastava uma emboscada bem feita e uma mordida no pescoço para acabar com suas vítimas. O Inostrancevia, em sua época, ocupavam o mesmo nicho ecológico que os leões ocupam hoje. Sua velocidade, força e dentes de sabre tornam muito difícil a sobrevivência de um ser humano ao encontrá-lo. A sua esperança nesse caso seria algum outro animal aparecer para novamente disputar com o Inostrancevia, a carcaça do quincana. O Andreosarcus poderia ser um desses. O animal tinha mais de 1,80 m de altura e 3,5 de comprimento. Seu peso era bastante elevado, quase chegando a 1 tonelada. Com presas poderosas e dentes fortes, esse onívoro, que viveu há mais ou menos 40 milhões de anos, poderia enfrentar o Inostrancevia por causa da carcaça. Afinal, esses bichos semelhantes a cachorros do tamanho de rinocerontes eram carniceiros. Com os 2 carnívoros se enfrentando pelo alimento, você teria chances, digamos assim, de fugir sem que ambos percebessem. Bom, muito bem. 2 grandes perigos evitados com sucesso, mas, no entanto, nem de longe eles seriam os maiores predadores terrestres da ilha. Você já ouviu falar das aves do terror? São aves terríveis que caçavam todo tipo de animal há alguns milhões de anos. Ao contrário dos dodôs, elas eram extremamente ferozes e agressivas. A Titanis, por exemplo, tinha 2,5 metros de altura e pesava 150 quilos. Suas asas eram pequenas demais para voar, mas elas tinham garras ótimas para agarrar presas menores. Seu bico curvo podia bicar o suficiente para matar grandes animais, que geralmente morriam antes por causa dos ataques de suas patas. A Titanis alcançava mais de 60 km por hora. Com tanta velocidade, crueldade e poder, seria quase impossível fugir de uma ave do terror como essa, não é não? Claro, mesmo grandes. Esses predadores não conseguiam subir muito pela falta de asas ou membros superiores desenvolvidos. Então, as copas das altas árvores da ilha seriam um ambiente livre de aves do terror. Entretanto, engana-se. Quem acha que as árvores seriam um lugar completamente seguro? Alguns animais perigosos habitavam justamente nos galhos das plantas. Os Gigantopithecus e o urso de cara curta são exemplos disso. O primeiro é o maior primata que o mundo já viu, com 3 metros de altura. Semelhante a um orangotango gigante, esse imenso espécime teria força suficiente para bater forte em um humano, ou quem sabe até esmagá-lo por completo, já que seu peso chegava aos 300 quilos. Por sorte, sua alimentação era vegetariana. Call me Louie. Ufa. Bom, isso não se repete com o urso da cara curta. Seu crânio e seus dentes indicavam que sua dieta era estritamente carnívora. O pior é que esse animal provavelmente foi o urso mais rápido do mundo, chegando a 60 km por hora e ainda com a opção de andar em 2 patas. Bom, ao que parece, todos os lugares da ilha são perigosos, viu? O suficiente para matar um ser humano. Então, você, que continua um náufrago, tenta escapar da terra firme rumo ao mar em busca de um ambiente mais tranquilo. Lê do engano.
Os mares antigos guardavam animais terríveis, como um tubarão com uma boca de serra. O Helicoprion viveu há 250 milhões de anos, com 4 metros de comprimento e 400 quilos de massa. Seus dentes, da mandíbula, eram dispostos em espiral e lembravam uma serra circular. Ainda que fosse um dos melhores nadadores, você não escaparia de um peixe carnívoro faminto como esse. O fato é que sozinhos teríamos diversos problemas contra a grande maioria dos animais da pré-história. Entretanto, em bando, como sempre estamos, somos os predadores mais indomáveis da natureza. Não é? Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Tchau.